e remidos no sangue do Cordeiro, diga comigo, glórias a Deus. Glória a Deus. Somente aqueles que esperam a volta de Jesus, diga comigo, Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, quero ser grato a Deus por essa noite, por essa oportunidade ímpar que Deus nos dá de ministrar a sua palavra a esse público seleto. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo particular, pastor Josadak. Somos amigos há muitos anos. Conhecemos ainda quando seu pai estava no campo missionário lá no sertão de Minas Gerais. E ali foi iniciada uma grande amizade. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pastor Josadak. Fico feliz pela sua conquista, pelo avanço do teu ministério. Eu desejo toda sorte e bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu ministério. E que Deus venha te acrescentar cada vez mais com a unção e a graça. Também quero agradecer a Deus pela vida da missionária, Rose, esposa do pastor Josadak. Toda vez que a gente vem aqui, ela está sempre com o mesmo sorriso, mesmo com um turbilhão de problemas, mas ela ainda consegue arrancar um sorriso dentro do coração para nos recepcionar. Isso é uma virtude que poucas mulheres têm. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos. Quero agradecer a Deus também a dupla, Wesley e Natan, que está conosco. Wesley e Natan, irmãos, é prata da casa ali, Assembleia de Deus de Campinas. Talvez um pouco diferente do ritmo de adoração de vocês, mas lá em São Paulo é uma mistura de baiano com nordista, com paulista, né? E é isso que funciona por lá. Aleluia. Agradeço também a Deus pela vida do meu amigo particular, Eliseu, filho do pastor Severiano. Essa família tem uma importância muito grande na minha vida. O pastor Severiano, pai do Eliseu, foi o meu mestre. Ele que me discipulou quando eu aceitei Jesus. O pastor Altino, pai do pastor Josadak, foi ele que fez o meu casamento. Então tem contribuição da vida dos pais desses novos amigos na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida, sua vida, pela vida do seu pai, pela sua família. Deus nos abençoe. Aleluia. Queridos, pela essa frente de obreiro também que auxilia o pastor Josadak, Deus abençoe a cada obreiro que tem auxiliado. Vocês não estão perdendo, vocês estão ganhando. Quem ajuda o seu amigo no ministério, Deus dará um ministério também para ele com excelência. Mas quem atrapalha também lá na frente vai colher os frutos da sua ingratidão por não ajudar o seu amigo. Essa igreja é maravilhosa. Eu quero parabenizar vocês pelo 3º ano desse ministério, Assembleia de Deus, Ministério Reobote. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu me sinto em casa nessa noite. Eu gostaria que você preparasse o seu coração nessa noite, porque virá uma palavra vindo do alto, do céu, ao seu encontro, do seu coração. Quantos trouxeram a sua Bíblia Sagrada, diga amém. Amém. Faça a luz dela, por favor, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. O tema do evento desse congresso é a Viva tua Igreja, Senhor. 3º aniversário de Reobote. E eu quero falar nessa noite sobre a igreja do 3º andar. Quem conhece a igreja do 3º andar, diga amém. Meu Deus, poucas pessoas que hoje você vai conhecer a igreja do 3º andar. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu
terceiro, caiu no terceiro, caiu no terceiro, tomado de um sono profundo, e lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado de jeito? Morto. Foi levantado de jeito? Morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E saindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo e ficaram um pouco consolados. Por favor, tome seus assentos, mas não feche sua Bíblia. Deixa ela aberta neste texto. Queridos irmãos, não existe avivamento sem palavra. Não existe. Avivamento sem palavra é movimento. E não confunda movimento com avivamento. Movimento passa, avivamento fica, permanece, e os corações continuam ardendo. Aleluia. Movimento, pastor Josadac, é como se fosse fogo de palha, mas avivamento é como fogo que pega na história, na madeira. Ainda que o pregador vai embora, a lenha ainda está com o cheiro, aleluia, com o calor da brasa. Crente está cuspindo fogo e é rodando brasa, aleluia. Tem essa igreja aqui, levanta a mão e dá glória, aleluia. Deixa eu ver se tem. Aleluia. Existe hoje uma equipe de pessoas treinadas para fazer movimentos. É verdade. Mas Deus procura pessoas que estão preparadas para o avivamento. Abacuque estava interessado numa igreja avivada. Uma igreja avivada, querido, é diferente. Uma igreja avivada, ela não precisa trazer artistas para animar a plateia. Uma igreja avivada, ela já vem de casa com seu coração ardendo, dizendo: Deus, eu vou para te adorar, a tua glória está conosco, eu creio que o culto vai ser uma bênção, aleluia. A igreja avivada, ela não vem para ver movimento. A igreja avivada, ela vem para o juntamento congregacional, para, aleluia, o grande conclave espiritual que vai acontecer nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida, queridos, que a igreja do terceiro andar, onde Paulo pregava, aleluia, ela vem, aleluia, tomar lugar nessa noite no seu coração. Pastor, que igreja é essa do terceiro andar? Eu quero pregar sobre uma igreja avivada, uma igreja que o pregador pregava, e se possível for, ia até meia-noite. Se a meia-noite não desce, ia até amanhecer do dia, aleluia. Quando tu estava no carnaval, tu amanhecia o dia lá no carnaval, porque tu estava cheio de droga, tu estava cheio de pinga, de cachaça, de cerveja. Mas o crente cheio do Espírito Santo, o avivamento verdadeiro, ele não olha para o relógio, aleluia, ele olha, aleluia, para Deus. E quando ele está olhando para Deus, Deus derrama graça. Quando ele olha para Deus, Deus derrama unção. Quando ele olha para Deus, Deus faz milagre. Quando ele olha para Deus, Deus renova as suas forças. Deus quer renovar as suas forças aqui nessa noite. Deus quer te renovar aqui nessa casa. Meus queridos irmãos, vamos à palavra. A Bíblia Sagrada diz que Paulo estava indo para Jerusalém. Ele estava indo levar o seu currículo missionário. Ele estava feliz, pastor José. Ele ia chegar na capital, na sede, e ia apresentar o seu currículo das almas que ele havia ganhado. Mas ele lembrou-se que existia uma cidade chamada Troade, onde ele tinha evangelizado, e ali havia um grupo de discípulos, uma igreja que ele deixou ali. E antes dele chegar em Jerusalém, ele disse: vou passar em Troade. E quando ele chegou naquela cidade, ele viu que a necessidade de ministrar a palavra, de ensinar, era grande.
E ele já estava ali, já fazia 7 dias. E ele ainda não tinha terminado o seu discurso de ministrar tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E a Bíblia disse que ele então reúne os discípulos e pergunta para eles: dá para nós ir estender o culto hoje até meia-noite? E eles dizem: pois não, apóstolo Paulo. E a notícia correu. E eles então disseram: olha, Paulo hoje vai estender o discurso. E uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, que naquela época não tinha luz elétrica como nós temos hoje, energia elétrica. Aquela época era a época da lamparina. Quem conheceu a lamparina aqui? Levante a mão. A lamparina, para ela funcionar, ela tinha que ter combustível, óleo ou querosene. Mas naquela época se usava azeite. E quando tinha azeite, havia luz. Se acabasse o azeite, a lamparina começava então a fumegar, dava aqueles borrões pretos. Meus queridos irmãos, a igreja então, sabendo que o apóstolo Paulo ia começar o culto mais ou menos lá para 6 horas, e ele ia pregar mais ou menos 6 horas de mensagem, eles levaram então uma reserva de azeite para o culto, porque sabia que a sua lâmpada poderia apagar. E a Bíblia Sagrada diz, queridos, que aquele dia era domingo. E eles então iriam, depois do discurso, partir o pão, celebrar a ceia. E a Bíblia Sagrada diz que ele, ajuntando-se os... Versículo 7. Olhem para mim, por favor. Aqui tem o mistério de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando os... Não é os membros, não? Ajuntando os... discípulos. Não é membros, não? É os... discípulos. Sabe qual é o problema da igreja atual? Não tem mais discípulos. Hoje é membros. Não se faz mais discípulos. Minha igreja tem X membros. Essa igreja não tem discípulos. Meu Deus. Paulo não andava sozinho. Porque Paulo, durante o seu tempo na obra missionária, ele fez discípulos. Eu achei bonito aqui quando o nosso irmão me ensinou que o pastor foi uma peça importante, por que não dizer um mestre na vida dele. Ele, em outras palavras, ele quis dizer: o pastor é o meu mestre, eu fui discípulo dele. Paulo fazia discípulos. A igreja do século 21 está correndo um grande risco. Risco este de não fazer discípulos. Quando eu aceitei Jesus no interior de Minas Gerais, quando eu levantei a minha mão, mal eu sabia que eu havia sido alistado no exército de Jeová e que eles não me deixariam quieto. No outro dia, os irmãos já estavam meia hora antes do culto. Ah, do Senhor, irmão! Eu morria de vergonha de falar para o Senhor. Nós viemos aqui passar para que o Senhor, para que você vá para o culto com a gente. Eu falei: meu Deus, eu entrei com uma fome. Amanhã tem culto matutino. A gente pode passar aqui. Jesus, culto matutino. Lembra, Eliseu? 5 horas da manhã. Lembro até hoje. Tu, minha alma, a Deus suplica. Aquela madrugada fria. Irmão, terminava o culto matutino, vai dormir um pouquinho. 8h30 nós passamos aqui novamente, porque 9 horas tem escola bíblica dominical. Irmãos, e assim eles me pegaram para Cristo. Mal eu sabia que eu estava sendo um discípulo deles. Sabe o que falta hoje, irmão? Ninguém está nem aí mais com as pessoas que aceitam Jesus. Nós não podemos dizer mais fulano meu discípulo, porque nós não cuidamos, nós não ensinamos, nós não amamentamos, nós não colocamos comidinha na boca. A alma aceita Jesus, ninguém cuida, pastor.
Ninguém vai atrás. Não foi o pastor da igreja que foi atrás de mim, não. Pelo contrário, o pastor da igreja queria me expulsar da igreja. Eliseu sabia. Eliseu era muito tentado, deixava o doido da cabeça. E o homem implicou com nós, não queria expulsar nós da igreja. Mas tinha membros ali que fez de nós discípulos. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem aqui, nesses últimos 3 anos, fez pelo menos um discípulo? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta é a maior realidade da igreja do século XX. Uma igreja que está no seu último mistério. Ela não gera mais filhos. Ela não faz mais discípulos. Obreiros que só quer status, só quer posição dentro da igreja. 3 anos se você não produzir um discípulo. Sabe o que isso significa dizer? Você é aquela figueira que foi plantada na vinha e o Senhor veio procurar um fruto e não achou porque você é improdutivo e você ocupa o lugar da terra e você está na terra, mas não produz na terra. Você congrega na igreja, mas você não tem discípulos. Você está na igreja, você canta, você prega, mas você não tem discípulo, você não produz fruto. Você é aquela figueira que precisa ser novamente enxertada, trabalhada, precisa do Espírito Santo de Deus cavar novamente e dizer assim: espera mais um pouco, vamos dar mais um ano de prazo para ele. E nós queremos crescimento da igreja. Nós já estamos no 3º ano dessa igreja e tem muita gente aqui que não produziu ainda. Sabe o que Deus quer dizer nessa noite? Ei, eu não te chamei você para ficar sentado sendo apenas contemplativo. Eu não chamei você apenas para cantar. Eu chamei você para ir pregar minha palavra e fazer discípulos. Aleluia. Paulo obedeceu o ide de Deus. Paulo obedeceu o ide de Jesus. E tem muita gente que vai fazer, aleluia, totalmente ao contrário. Ah, pastor, eu acho que eu estou aqui ocupando um lugar dando meu dízimo e oferta. Tá bom, manda, rapaz. Jesus não mandou você ficar aqui apenas ocupando o espaço da terra. Jesus mandou você produzir. A Bíblia diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vá e dê. E o seu fruto pé. O seu fruto pé. Aleluia. Glória. Amém. Bendito seja Deus de Israel. Uma vergonha. Eu tenho credencial de pastor, Meu Deus. mas não tenho fruto. Eu não sei como é que começaram. Não sei. Sou presbítero. Sou evangelista. Irmão, um evangelista sem uma alma. Não dá para entender isso. Um evangelista que não faz um discípulo. Paulo exerceu o seu ministério com honra. A Bíblia diz que os seus discípulos estavam com ele, acompanhavam ele, aprendia junto com ele, comia junto com ele, orava junto com ele. Hoje, muitos estão terminando seus ministérios sozinhos. Diga-me por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque não faz mais discípulos. Meu Deus. Aleluia. Paulo não andava sozinho. Onde Paulo estava, os seus discípulos estavam juntos. E eles pregavam igual Paulo, oravam como Paulo, falavam como o apóstolo Paulo falava. Jesus ensinou que nós devemos fazer discípulos. Glória a Deus. A igreja do século XXI, irmão, está muito moderna, está mal acostumada. Aleluia. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero chamar você nessa noite
para voltar para o terceiro. Pastor, que terceiro andar é este? O terceiro andar é onde os discípulos estão reunidos. O terceiro andar é o lugar das luzes. O terceiro andar é o lugar da palavra profética. O terceiro andar é o lugar da bênção. O terceiro andar é o lugar da vida. O terceiro andar, querido, aleluia, Paulo, um dia dizendo a respeito a si mesmo do seu ministério, ele disse: eu conheci um homem que ele foi até o terceiro céu. Isso quer dizer terceiro andar. E ali ele viu coisas que não é lícito eu falar, eu dizer, porque vocês não vão entender. Ei, deixa eu dizer uma coisa, querido. Jesus certa feita estava com seus discípulos, aleluia, reunido com a multidão no deserto, já fazia 3 dias. Jesus também gostava do 3, aleluia. E ali os discípulos falaram: mestre, essa multidão vai morrer de fome, já faz 3 dias que eles não comem, vamos despedir. Jesus: não podemos despedir, porque ele já está no terceiro andar com a gente. Se ele está no terceiro andar, ele está jejuando com a gente. Se ele está no terceiro andar, eles estão participando com a gente. Se ele está no terceiro andar, eles estão comendo a palavra conosco. E não é isso nós dispensar ele de mão vazia. Vamos dar alimento para ele. Eu quero dizer para vocês que no terceiro andar, Deus vai multiplicar o pão. No terceiro andar, Deus vai repartir o pão. Aleluia. Deus está chamando você para um compromisso espiritual nessa noite. Ou você desperta, ou o Espírito de Deus vai colocar outro no seu lugar. Deus está te dando mais um ano de prazo para você produzir. Ou você produz, ou você entrega seu credencial. Ou você produz, ou você troca o seu nome. Ou você produz, ou você produz, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Meu Deus. Quando Paulo estava pregando Aleluia. no terceiro andar, a Bíblia Sagrada diz no versículo 8 que havia muitas Luzes. e a Bíblia Sagrada diz que ele pregava, ele alargou a prática até meia-noite, porque a mensagem ministrada é a prática do pregador. Ele faz isso todo dia. O Espírito Santo de Deus vai dando para ele palavra. É verdade. E a igreja ouvia. Aí eu faço uma pergunta nessa noite: o pregador pode pregar até meia-noite ainda, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala para o irmão: desde que haja luzes. Pergunta para o irmão: como está a sua luz hoje? Queridos, o pregador nunca vai conseguir pregar até meia-noite se não houver luzes. A pior coisa que tem é você pregar com uma igreja apagada. Meu Deus. Uma igreja que não tem mais luz. A igreja que não tem mais luz, ela abre a boca toda hora. A igreja que não tem mais luz, irmão, ela não tem prazer mais de estar na casa de Deus. A igreja que não tem mais luz não tem mais prazer de ouvir a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas se incomodam, queridos. Eles se retiram e vão lá para fora. É por isso que muitas pessoas, após eles acabar de louvar, eles pegam os seus instrumentos e vão embora do culto, porque eles não suportam mais ficar na presença de Deus. Porque as suas luzes já trataram. Eles não têm mais reserva, eles não têm mais depósito. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo continuava a pregar porque havia muitas luzes. Se havia muitas luzes, a Bíblia diz que era meia-noite. Presta atenção que eu quero dizer nessa noite aqui. Era meia-noite e havia luzes. Digo que era meia-noite e ainda havia luzes. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 3 e versículo 4, que há
dizendo que essas 10 virgens eram a igreja do Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês algo nessa noite que vai contrariar aquilo que você aprendeu até hoje. Essas 10 virgens não eram a igreja. Essas 10 virgens eram 10 amigas do noivo. Diga comigo, 10 amigas do noivo. Diga comigo, as amigas do noivo, no cortejo, ela preparava a noiva para entregar para o noivo. Diga assim para o teu irmão, a noiva é a igreja. As 10 virgens é o ministério. É o ministério que é amigo do noivo, é o ministério que prepara a noiva. Pastor, mas espera aí, mas a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que ministério é só 5. É exatamente isso que eu quero mostrar aqui nessa noite. Eu quero mostrar para vocês que existe aqui 2 tipos de ministério. Existe aqui 5 ministérios verdadeiros e 5 ministérios falsos. E no século 21 nós estamos vivendo essa realidade. Mateus escreveu aquilo que Jesus disse, que antes do arrebatamento, Eliseu, haveria ministérios falsos, haveria aqueles que iam dizer que era amigo do noivo, mas não estava ajudando a noiva, sem entrega ao noivo. É isso que eu quero dizer aqui nessa noite. Nós precisamos tomar cuidado. Obreiros que não produzem mais, obreiros desobedientes, obreiros que só querem posição, obreiros que vivem na janela, obreiros que não querem compromisso, obreiros que não oram mais, obreiros que não pregam mais, obreiros que não jejuam mais. O povo está cansado disso. Ou você desperta, ou Deus vai te trocar. Meu Deus! Aleluia, Deus! Mas qual é a diferença? A diferença é que 5 ministérios aqui. Diga comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Presta atenção que o ministério são 5. Entendeu? 5 são falsos e 5 verdadeiros. Estamos vivendo uma época de pastores, de apóstolos falsos, profetas mentirosos, evangelistas, Vai comentar. nem posso, fazedores de turismo, É verdade. pastores falsos e mestres mentirosos. Meu Deus. Pastores não foram chamados para a hora, foram. Eles deveriam ter conduzido a noiva. Porém, quando se ouviu o clamor, à meia-noite, eles estavam com as suas lâmpadas se apagando. Com muito carinho, pergunta para o teu irmão, como está a sua lâmpada nessa noite? Pastor, o que vai salvar o ministério na última hora? Depósito, reserva. A Bíblia diz que as verdadeiras, o ministério verdadeiro, eles levaram lâmpada e vasilhas. Diga comigo, lâmpada e vazia. Pastor, qual a diferença do verdadeiro e do falso? O verdadeiro tem lâmpada e tem vazia. O falso só tem lâmpada. Só tem título, só tem credencial, mas não tem mais a vazia. Porque é fácil você conduzir, você pregar só com lâmpada. Levar uma lâmpada no dedo é fácil. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Mas levar um galão de azeite, simplesmente. Tem gente que nem carrega a Bíblia mais também. Meu Deus! Porque tem vergonha. Meu Deus. Tem vergonha de levar um galão. É verdade, amém. Aleluia. Mas quando dá meia-noite, nós vamos saber quem é verdadeiro e quem é falso. Quando as lâmpadas começarem a apagar, o que vai salvar o ministério Aleluia. na última hora vai ser o depósito de azeite.
vai ser a vasilha de azeite. Meu Deus. Quer ver a realidade de hoje? Glória a Deus, meu Pai, seja teu nome. Você para no trânsito, tem um menino lá. Eu não sei como é que vocês falam aqui, mas lá em Minas é moço. Moço. Aqui fala o quê? Dá R$1. É moço também? É? Ah, é tio? É tio. Dá R$1. Você disse o que pra ele? Fala a verdade que você disse pra ele. Não? Não tem. Sabe o que ele queria? Ele queria fumar um crack. Ele queria usar uma droga. Por que ele queria usar uma droga? Porque existe um vazio dentro dele. Ele queria alguma coisa para alegrar a alma dele. E você é tão covarde que você só tem lâmpada, você não tem depósito de azeite, você não tem coragem de falar assim, moço, eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas encosta aqui que eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Eu tenho Jesus que vai mudar o seu caráter. Vai salvar a sua alma, vai tirar a sua alma do inferno. Nós estamos vivendo a época de obreiros com a lâmpada apagada, uma igreja fria e insensível, que tem a solução do problema, mas não queremos apresentar, porque nós perdemos o azeite, perdemos a sinceridade espiritual, o grito da alma desse aflito. Eles estão chorando, gritando, mas a noiva, o noivo está precisando de amigos verdadeiros. Quem é amigo de Deus aqui, levante a mão da glória. A lâmpada se apaga. A lâmpada se apaga a cada momento que eu me torno insensível à voz de Deus. Meu Deus. Verdade. Quando eu não sinto mais prazer em orar, em jejuar, em evangelizar. Quando eu não sinto mais prazer em estar no terceiro andar até a meia-noite. A Bíblia diz que havia luzes no cenáculo, mas a Bíblia diz que, versículo 9, sempre vai ter um na janela. Janela não é lugar de crente, janela é lugar de gato. E gato é preguiçoso à beça. Gato não gosta de trabalhar. Gato gosta de espreguiçar e de dizer miau. Não gosta de dar glória. E havia um moço na janela. Janela é lugar de indecisão. Tem gente, irmão, que vem para o culto, em vez de entrar para o culto, fica na janela fofocando. Tem gente que vem para o culto, irmão, em vez de entrar para o terceiro andar para o lugar das luzes, ele gosta de ficar na janela. Janela é lugar de gente indecisa. Janela é lugar de pessoas que perderam a fé. Janela é lugar de pessoas que estão com as suas lâmpadas apagadas. Deus te chama pelo meio, aleluia, onde Jesus está, aleluia. Jesus, quando foi crucificado, estava no meio, aleluia. Jesus, quando pregava, estava no meio da multidão. Jesus te chama para o meio, sai da janela. Janela é lugar de gato. Glória a Deus. E quem vive na janela vive um gato na fé. Meu Deus. É gato na internet, é gato na luz, é gato na água, É, Maria. é gato de tudo. Você pensa aí. Gato, né? É. E o fim de quem fica na janela é o primeiro andar. Diga comigo, o fim de quem fica na janela é o primeiro andar. Fala para o teu irmão, o primeiro andar é o lugar da morte, é o lugar da maldição, é o lugar dos caídos, é o lugar dos feridos. O primeiro andar do Eliseu é o lugar da escuridão, é o lugar das trevas. E a Bíblia diz que Paulo estava ministrando, estava pregando, os seus discípulos estavam reunidos. De repente chega alguém, puxa Paulo e diz: Paulo, aconteceu uma desgraça agora. Paulo estava pregando num evento, o evento estava lotado. Era dia de Paulo gravar um DVD importante.
noite. E Paulo agora, quando ele ouve que alguém caiu no terceiro andar, eu tenho uma mensagem de Deus nessa noite. Deus quer que você volte a fazer a obra evangelizadora. Deus quer que você volte a levantar os caídos. Deus quer que você volte, aleluia, a fazer, aleluia, aquilo que Ele te mandou. Este ano é o ano de levantar os caídos. Este ano é o ano de descer. Este ano é o ano de pegar pela mão. Este ano é o ano de levantar. Quem crê nisso, levanta a mão da glória. Alguém chama Paulo e disse: Paulo, o moço caiu do terceiro andar e ele está morto. Com muito carinho, pergunta para o teu irmão: onde está o teu eu de agora? Quantos pais já não têm os seus filhos mais na igreja? Meu Deus. Quantos pastores já não têm muitos discípulos na igreja? Paulo, ele nos dá um exemplo. Paulo nos ensina uma missão. Diga comigo 5 coisas que devemos fazer para levantar os caídos e trazer de volta para o terceiro andar. Primeira coisa que o apóstolo Paulo faz: ele para tudo que ele está fazendo. Pastor, pregar a mensagem no púlpito é importante? É. Mas mais importante é você parar para observar o que está acontecendo no meio do culto. Paulo parou. Paulo poderia chamar o diácono e dizer: diácono, vai lá e vê o que está acontecendo. Paulo parou o evento. Glória a Deus. Quantas pessoas estão com seus filhos caídos no primeiro andar e não param de fazer o que estão fazendo para socorrer o filho que caiu nas trevas? Meu Deus. Eu vi um testemunho forte de um pai que soube que o seu filho caiu. Ele saiu da igreja e foi lá na biqueira e disse: filho, por que você veio para cá? Ele disse: pai, me ofereceram, eu fiquei viciado e vim parar aqui. E vamos embora, vou levar você de embora. Eu falei: pai, eu não vou voltar mais para casa. Ele disse: se você não vai voltar mais para casa, eu também não vou voltar mais. Eu vou ficar com você aqui, eu quero descobrir o que tem de bom aqui. E o filho chorando disse: pai, você vai fazer isso? Ele disse: vou. Eu só saio daqui com você, indo de volta para casa. Ele disse: pai, eu não quero essa vida para o Senhor porque eu estou sofrendo. Eu volto com o Senhor para casa. Aleluia. Nós precisamos de homens que têm atitudes desta, aleluia, de parar para ver o que está acontecendo. Ei, para conversar com teu filho, para conversar com a tua filha. Você não sabe o que está passando na escola, você não sabe o que está passando na vida deles. É momento de você parar. Se você parar, você vai salvar. Se você parar, Deus vai mudar a história. Se você parar, vai ter avivamento novamente na sua casa. Se você parar, Deus vai fazer uma obra grande na tua vida. Meu Deus. Paulo parou tudo. É chato, não prego mais. Pais que não tem mais tempo de conversar com o filho. Líderes que não tem mais tempo para parar para conversar com as suas ovelhas. Estão mortas, caídas. Diga-se comigo: eu preciso parar para ouvir o coração do meu eu. A segunda coisa que Paulo fez está no versículo 10. A Bíblia diz que Paulo desceu. Diga comigo: Paulo desceu. Descer é uma das coisas mais difíceis que nós encontramos na nossa vida. Todo mundo quer subir.
Ah, mas como é gostoso. Ah, eu vou ser promovido. Pastor, vai me separar. Subir é muito gostoso, mas descer é difícil. E o Espírito de Deus te convida hoje a descer. O Espírito de Deus te convida hoje para descer. Para descer tem que ser humilde. Descer significa fazer visita. Pergunta para o teu irmão, qual foi a última visita que você fez para um caído? Quem aqui durante um ano fez pelo menos uma visita? Levante a mão para alguém que está hoje. A maioria da igreja. Nós estamos vivendo uma onda, irmão, de ministérios falsos. Camarada hoje compra um sapato de pelica, uma pastinha preta, uma gravata bonita, compra tudo no cartão de crédito do irmão, fiado. Aí ele sai lá dizendo, sou conferencista internacional. Convida para o problema da sua igreja, antes de você convidar para ele, pergunta para ele, me dá o telefone de duas pessoas que você ganhou para Jesus esse ano. Árvores infrutíferas, nuvem sem água, meu Deus, mentirosos, pilantras, aproveitadores de igreja, ladrões de cofres. Eu vou falar, estou cansado. Eu vi esses homens, meu pai, esses homens, Eliseu e o pastor Josadak, sofrendo na obra missionária, ganhando um pão do sofrimento, caminhando quilômetros a pé. Eu fui junto, para mim ver hoje a igreja que estamos vivendo, que durante 3 anos ninguém fez nada, durante um ano ninguém visitou ninguém. Isso é uma vergonha. Se você é obreiro, entrega essa credencial sua, pelo amor de Deus, vai vender limão na praça que você ganha mais. Você está no lugar errado, meu irmão. Nós estamos brincando de ser líderes, brincando de ser de ministérios. Não queremos assumir compromissos. Estamos vivendo uma vida de janela. Estamos vivendo uma vida de fracasso, sem luz, sem brilho. Meu Deus, você não ama a Deus coisa nenhuma. Eu vejo pessoas cantando aí que ama a Deus. Eu amo Deus. Você não ama a Deus coisa nenhuma. Se você amasse a Deus, você fazia a obra dele. Se você amasse a Deus, você obedecia a voz dele. Se você amasse a Deus, você amava o seu próximo. Se você não vai fazer visita e você não desce, é porque você não ama o seu próximo. Meu Deus. Paulo desceu. Os líderes da nossa igreja hoje precisam fazer isso aqui, ó. Parar e descer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Descer aonde estão os caídos. Diga comigo, Paulo desceu. Paulo desceu. E você vai descer? Aleluia. E aí? Ele desceu. Ele foi lá onde estava o anjo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele desce, ele encontra o nosso morro. E a terceira coisa que ele fez é que a igreja precisa aprender a fazer hoje. Ele inclinou-se. Ele entrou em contato com o corpo. Quem está frio precisa de contato. Meu Deus. Aleluia. Quem está frio precisa de calor. Oh, aleluia. Quem está morto precisa de vida. Aleluia. Quem está frio precisa que alguém se debruce sobre ele. Aleluia. Paulo não estava fazendo nada novo. Paulo estava usando uma operação de maravilha que Eliseu usou, que Elias usou quando o menino estava morto. A Bíblia diz que ele debruçou sobre o filho da viúva e ele voltou a ter vida. Aleluia. Ele estava usando o processo de operação de maravilha. Nós precisamos ler Bíblia e usar os processos que os profetas, que os apóstolos usaram para nós levantarmos os que estão mortos espiritualmente, os que estão caídos
caídos. E a Bíblia diz que quando ele se inclina, quando ele entra em contato com aquele corpo frio, há unção na sua vida. E se tem unção na sua vida, quando você debruça, quando você se inclina sobre uma pessoa, automaticamente vai ser transferido unção para a vida daquela pessoa. E se é transferido unção, o corpo daquela pessoa vai ser aquecido. Eu quero dizer uma coisa: Deus está te chamando, aleluia, para aquecer os frios e levantar os mortos nos últimos dias. Este ano de 2012 ainda há tempo de você levantar alguém que está caído, ainda há tempo de você produzir fruto, ainda há tempo de Deus te usar. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Sente a mão dela aí agora. Aleluia. Ela está fria ou ela está quente? Ela está com unção ou ela está sem unção? Aleluia. Ela está precisando de poder de Deus ou ela está sem poder de Deus? Aleluia. Se você tem, por favor, pelo menos pelo minuto, aleluia, começa a glorificar a Deus com as mãos dadas e transfira a tua unção para a vida dela. Quem tem unção transmite unção. Quem tem vida transmite vida. Quem tem graça transmite graça. Em nome de Jesus agora, Senhor, começa a operar o milagre agora. Senhor, começa a operar o milagre agora. Começa a aquecer esse frio, esse gelado, esse insensível. Desperta ele agora, meu Deus. Quem tem unção, possa unção agora. Se você é batizado no Espírito Santo, fala em línguas agora. Aleluia. Se tem demônio, vai sair demônio. Se tem enfermidade, enfermidade vai embora. Se tem frieza, frieza vai embora. Porque a frieza não suporta um crente cheio, cheio, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo que tem crente aquecido aqui. Eu estou vendo que tem crente cheio aqui. Eu estou vendo que tem crente com depósito aqui. Eu estou vendo que tem crente aqui que está com a sua lâmpada acesa. Aí, chuia da gastura. Começa a transmitir agora o som do Espírito de Deus. Começa a aquecer agora. Levanta, 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 levanta morto. Levanta defunto. Levanta caído. Levanta agora. Oh, aleluia. Mandai, Shuri, Candara, Mandara, aleluia. A quarta coisa que o apóstolo Paulo faz para levantar o caído, para devolver esse moço para o terceiro andar, é o que a igreja precisa fazer nos dias de hoje. A Bíblia diz que depois que ele inclinou-se sobre ele, a Bíblia diz que ele abraçando. O original dessa palavra aqui, irmão, é abraço ao redor. Diga comigo, abraço ao redor. Vem cá, cara. Eu vou te mostrar para você que é um abraço ao redor. Abraço ao redor é um abraço. Quando eu abraço ao redor, eu estou atando as feridas que estão expostas. Amém. As feridas da alma. Porque quem sai do terceiro andar e vai para o primeiro andar está machucado. Está ferido. Mas que é bom.
Glória a Deus. Diga-se comigo, quem está no primeiro andar Quem está no primeiro andar está ferido. está ferido. A sua alma está machucada. E um simples abraço de um crente pentecostal cheio do Espírito Santo pode levantar as pessoas. Amém. Com certeza. O que nós estamos precisando de hoje, irmão, é de um abraço. Amém. A Bíblia diz que Paulo, então, debruçando sobre ele, vendo que nada aconteceu, Paulo então abraçou ele ao redor. E quando Paulo abraça ele ao redor, ele ata as feridas que estão expostas. E Paulo, percebendo que isso ainda não resolveu, Paulo faz a quinta coisa que a igreja deve fazer para devolver o erro de qual pessoa. Pastor, o que ele fez? Ele profetizou. Você já abraçou alguém e profetizou na vida dela? Já? Você vai fazer isso hoje. O grupo de louvor está aí ainda? Está? Já foi embora. Tem o da casa. Hã? Da casa. Hã? O da casa. Vai lá os da casa. Canta aquele hino ressuscita. Hoje, Deus, eu preciso de um milagre. glória a Deus. Coloca-se de pé nessa noite. Oh, aleluia. Deus, Israel. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão aqui nessa noite e precisa de um milagre de Deus? Levante a mão. Sai do seu lugar e vem aqui. Hoje, meu Pai. Você tem alguém que está na família, está caído, está nas escolas. Deus de poder. Alguém Aleluia. que sai do terceiro andar. Sim, Pastor, eu preciso buscar alguém. Segura aí, dá um tempo. Eu vou mandar você soltar. Mas vai solando aí, vai solando. Alguém que precisa tomar uma atitude nessa noite. Uma atitude de trazer de volta o terceiro andar alguém que caiu. Você que tem alguém na família que saiu do terceiro andar e foi parar no primeiro andar, no lugar da morte, da enfermidade, da doença. E você sabe que a situação dessa pessoa não é boa. E Deus está falando assim, não demore muito tempo. Paulo, imediatamente, ele tomou uma atitude, uma posição de descer Deus de poder. para levantar aquele moço que estava morto, que estava caído. Quem sabe é um filho seu, quem sabe é uma filha sua, quem sabe é um parente seu, quem sabe é o seu marido, quem sabe é a sua esposa. Eu não sei, mas Deus sabe. E ela precisa, Deus está me dizendo que ela precisa urgentemente de um abraço. Hoje eu faço. E ela precisa de ouvir uma voz profética, uma palavra de vitória. Alguém diz que não tem mais jeito, que aquele ali vai morrer daquele jeito. Mas Deus diz assim, eu quero usar a sua boca. Eu quero que você abrace. Oh, Pai. Oh, e quando Paulo abraça, ele não é um abraço, é um abraço ao redor. Ele profetiza, não perturbei os vossos corações, porque a vida ainda está nele. Nós precisamos da última hora, missionária Rosa, de pessoas que têm palavra de vitória, não palavra de desgraça. Pessoas
ceia. Diga-se quem está no terceiro andar. Participa do pão. Quem não está no terceiro andar não come o pão. Quem está caindo, está morto. O terceiro andar será o lugar do avivamento, pastor Josué. É o ano terceiro na sua vida. O ano terceiro é o ano que se finda. Os dias dos frutos amargos, os dias de prova. A figueira, o primeiro ano ela dá o seu fruto caía. Se tornava esteiro. Se tornava, porque o fruto era amargo. O primeiro ano do ministério, ele é amargo. O segundo fruto, o segundo ano da figueira, é fruto amargo. Ele não servia para comer. Tudo que você lucra, você tem que devolver para a terra produzir. O terceiro ano é o fruto amargo. Só procurava fruto na figueira a partir do quarto ano. Quem sabe você tem vivido 3 anos de frutos amargos. Mas Deus vai mudar essa história. Aleluia, glória a Deus. O quarto ano será o quarto ano do louvor. É o ano que você vai poder tirar férias. É o ano que você vai poder comer um pedacinho do fruto. É o ano que Deus vai fazer essa figueira, ela começa a produzir aquilo que você investiu nela durante esses 3 anos. Esses 3 anos foram muito difíceis na sua vida. Foram dias em que você pensou em desistir. Foram dias de traição, de dificuldade. Mas Deus manda te dizer que Ele vai fazer um rebuliço neste lugar, aleluia. Vai fazer com que essa figueira, Deus está dizendo que um ano, ó, Pedro, escuta que você quer o Pedro aqui. Ou você produz dentro de um ano, ou Deus vai te arrancar. Ou você produz dentro de um ano, ou Deus vai tratar com você. E o Espírito de Deus vai te incomodar dentro desse próximo ano, aleluia. Você vai produzir, aleluia. Terceiro lugar, da governança. Mas antes de terminar, fala que o seu lugar não é o primeiro lugar, não é o lugar da morte, não é o lugar da maldição. Fala que o seu lugar também não é o segundo andar. Fala que o segundo andar é o andar intermediário. Esse segundo andar é o lugar da promessa, é o lugar do cheque emocional sem fundo. É quando o marido diz assim: ano que vem eu vou levar você para os Estados Unidos. Aleluia. Não é? Ano que vem nós vamos para Búzios. Não é? Ano que vem nós vamos fazer uma viagem internacional. Cheque emocional sem fundo. E as pessoas vão se frustrando. Mas eu quero profetizar, pastor José, eu vejo o Espírito Santo de Deus tomando a vida de vocês como se toma uma plataforma. Aleluia. Eu via Deus levando vocês para o terceiro nível, Aleluia. para um nível de uma dimensão Aleluia. de conquista, Glória a Deus. promessas realizadas. Chega de cheque emocional sem fundo. Vai ser o ano que você vai convidar sua esposa para ir lá no Rio das Ostras, no restaurante, aleluia.